Oi pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Estou aqui hoje para falar de Five Nights at Candy's 3. Esse que marcou o fim da trilogia, né, inicial de Five Nights at Candy's. Por algum motivo vai ter o FNAC 4, o próprio M1 Mako confirmou. Tem algumas coisas falando que vai ter, né, alguns indícios que teria já nesses 3 jogos, talvez um FNAC 4. Mas eu vou tentar explicar pelo menos a trilogia inicial agora nesse vídeo, principalmente com outros detalhes do que tá acontecendo, né, e que na verdade aconteceu nesses 3 jogos de Five Nights at Candy's, né, desse universo da Candy's Burger e tudo mais, e tudo que tá rolando. Vamos explicar tudo bonitinho. Então, pessoas, já se senta aí, ó, vai ser um vídeo meio complicado de fazer, porque tem muita coisa em muito lugar. Eu vou tentar pegar o máximo que eu puder e resumir bastante, sabe, o principal pra vocês aqui. Então, pessoas, já, ó, se assenta aí, ó, acomode-se, seja vendo na sua TV, seja você vendo no celular, seja você vendo no seu videogame, ou também vendo aí, né, no seu computador. Então, ó, já fica de boa aí. E, já aproveitando que você tá sentado, já deixa o gostei no vídeo. E o mais importante, me dá 5 inscritos. Você sabe, você já sabe como é que é, como que funciona aqui. Se inscreve no canal, pessoas, para não perder mais nada. Se inscreve e também ativa o sino, né, pro YouTube já te notificar, pra você já não perder mais nada do que tá acontecendo aqui e o YouTube já, né, mandar o vídeo pra você. Mas, ó, se inscreve porque estamos chegando a 1 milhão e aquele espaço vai ser da placa. Ajude-nos, pessoas, se inscrevendo no canal, beleza? Que aí vai ter a plaquinha ali pra nós comemorando 1 milhão de inscritos, beleza? Muito obrigado, pessoas, por tudo sempre, muito obrigado por estarem aí e vamos então falar a respeito de Five Nights at Candy's 3. Bom, pra quem não viu, eu já trouxe os outros 2 vídeos contando a história, né? Já contei do FNAC 1 e do FNAC 2, dando mais um pouco de detalhes como vincula essas 2 histórias. E agora vamos para o que encerrou até então a história dessa trilogia. O que acontece? Você está controlando uma menininha que ela está tendo vários pesadelos e várias coisas atacadas estão acontecendo com ela. E aí, quando você dá o início do jogo, você meio que acha estranho, pois tem uma pessoa conversando com você. O que a pessoa tá falando ali com você, né, na verdade são só textos. Resumindo, é uma consulta de psicólogo e está falando para a pessoa se lembrar, né, para você, ó, você tem que lembrar do que aconteceu, do que tá rolando, você precisa se lembrar e principalmente você precisa encarar os seus medos, pois aconteceu um trauma na vida, né, dessa criança e a gente vai já dar umas olhadas porque no FNAC 2 a gente já sabia que ia ser, né, na época antiga, lá na época, lá dos anos 60, 70 e é pra lá que nós estamos mesmo. E a gente vai acompanhar a história de uma garotinha que tá passando por alguns distúrbios mentais. Ela tá tendo muitos pesadelos e acredito que o pai dela colocou ela no psicólogo pra poder, né, se curar desses medos. E aí, então, também, logo depois, você é recebido como se fosse uma espécie de sonho, como se fosse um dreamscape. Esse Dreamscape você vai ter um gatinho de origami. E já quero falar pra vocês o seguinte, antes da gente continuar, que essa é só o começo, né, pra você entender. Você tá controlando uma criança que sofreu um trauma. Esse gatinho de origami, ele vai ser explicado mais pra frente, mas eu prefiro explicar agora. Esse gato de origami foi um presente feito, né, pela sua mãe. Não é falado tanto da mãe da criança no jogo, mas mais pra frente fala que é um presente dela, principalmente porque esse jogo, Five Nights at Candy's 3, tem vários finais. Não tem só o final verdadeiro, mas se você ignorar o que o gato tá te falando, né, esse gatinho de origami, você ir todas as noites, quando você chega nesse parte dos sonhos, você ir dormir, você automaticamente pega o final esquecido, que o gato vai, né, agora te atormentar pro resto da vida, esse gato de origami. Então você não vai mais sonhar, mas também você não vai mais, né, dormir. E já explicando um pouco do que significa este final, por mais que seja bizarro e por mais que seja um gato presente da sua mãe, na verdade você está tentando até se esquecer dos presentes, né, que você recebeu quando era criança. Então a mente da criança tá, sabe, você escolheu ignorar tudo que aconteceu, ignorar as tragédias do que aconteceu, ignorar, né, a parte de você encarar os seus medos e você decidiu não se lembrar. E quando você não se lembra, então agora tudo que você tem na sua vida vão ser só pesadelos e tortura e tormento da sua própria cabeça. Então faz todo sentido, vamos por assim, esse presente se sentir traído por você de não querer mais se lembrar nem desse gato. E aí é por isso que a sua consciência vai, né, pro cor de todos os traumas que aconteceu e meio que o psicólogo, sabe, tentando te ajudar e você tá ignorando toda essa ajuda. E aí você acaba virando uma pessoa atormentada pro resto da vida. Esse é o final esquecido e tentando explicar melhor o porquê que esse final existe. Então tem a escolha de você ir atrás dos segredos ou não.
não. Se você for atrás dos segredinhos que acontecem nesse Dreamscape, você destranca minigames e também partes da história. Você descobre mais alguns detalhes do que está acontecendo. Então é muito importante quando você vê esse negócio, você ir atrás das coisas para você encaixar as peças. Mas eu vou encaixar esse quebra-cabeça aqui para vocês. Na primeira noite, você vai pro Dreamscape e você encontra uns pedaços de jornal também, mas você, o mais importante, encontra a fita cassete. Essa fita cassete é um presente, né, na verdade, do psicólogo junto com seu pai, que te entrega para você poder conseguir dormir. Tanto que é uma mecânica no jogo que eu já vou explicar quando a gente for realmente pro jogo, sabe? Quando você vai enfrentar os bichos ruins. Todo esse lugar, né, dos sonhos é para você ajudar a personagem principal a se lembrar das coisas, inclusive de coisas da infância dela, né? De coisas de quando ela era criança, porque já passou algum tempo, na verdade, não de quando ela era criança, mas de alguns anos atrás, pois ela tá tentando esquecer isso e, na verdade, ela não pode esquecer. Na verdade, ela tem que se adaptar a isso e conseguir viver com esse tipo de coisa, podendo viver bem, sabendo que a tal culpa do que aconteceu não foi dela. O grande motivo dela querer esquecer essas coisas, né, de ter esses sonhos e tudo mais, é de que a mente dela, com medo, tá tentando fazer com que ela se esqueça dessas coisas, por conta de que ela acha que a culpa do que aconteceu é dela, e não é verdade. A gente vai ver ao decorrer desse vídeo. Então, o primeiro jornal que você encontra lá, né, na parte que tem dos sonhos, ele tá descrito o seguinte: está falando que os animatronics, né, alguns animatronics que foram modelos até um pouco mais avançados, com fios e por aí vai, eles foram largados e vão ser mandados de volta para algum lugar. Muito se acredita que é para a Robotics lá, para a fábrica de robôs da Candice. Então acredita-se que esses animatronics foram jogados para lá, pelo menos as roupas e tudo mais, as coisas que foram criadas nessa época, e que especula-se que os criadores do negócio vão usar esses modelos para fazer novos modelos futuros, né? Esses modelos antigos e base neles para fazer outros modelos que virão para talvez novas atrações. Então, na verdade, esse desenho, né, na verdade, esse jornal seria um dos últimos. Já é praticamente concluindo o que aconteceu nessa história toda, né? Pelo menos do Five Nights at Candy's 3. No final eu vou dar uma resumida em tudo que tá rolando, mas esse é o primeiro jornal que você encontra. Outra coisa desse negócio dos sonhos que acontece também é que se você for muito pra fora, vai vir o Shadow Rat, e mais pra frente pode vir o Shadow Cat, mas vou chegar na parte desse Shadow Cat daqui a pouco também. O Shadow Rat, ele é um rato das sombras que está dentro da sua cabeça te atormentando. Tanto que agora, falando de coisas que vêm te atacar, vamos definitivamente para a noite. E a mecânica da noite é o seguinte: você vai sobreviver aos que estão te atormentando, aos seus pesadelos. E o primeiro pesadelo que vem é o próprio rato. O rato, né, que é um dos protagonistas, né, dessa parte, pelo menos desse jogo. Não vão ter os outros, os mais novos, né, o Candy, a Cindy, o Chester, esses outros animatrônicos. Vão ser só alguns, que fica mais fácil até pra explicar. O rato, ele vem te atormentar à noite, você tem que ficar iluminando a lanterna na cara dele, e ao mesmo tempo, você tem que ficar de olho se ele não entra embaixo da cama. Se ele ficar embaixo da cama, você não pode ficar no mesmo lado que ele tá olhando, porque se ele sair da cama, ele não pode te ver, que aí ele vai embora, melhor dizendo. Então você tem que ficar ligando a lanterna na cara dele e ele vai vir pra baixo da cama. Quando ele for pra baixo da cama, você olha pra ele e vira pro outro lado. E aí ele vai embora. Você tem que fazer isso porque você tem que encarar o seu medo, encarar o seu pesadelo. E você pode deixar o tempo correr normal, mas se você for também embaixo da cama e ligar a fitinha, você tem que ligar a fita e também rebobinar a fita de vez em quando. Que aí a fita tem um tempinho, depois que ela acaba, você rebobina e depois dá play de novo, que a noite vai passando mais rápido. É como se você fosse pegando mais no sono. E depois, quando você termina a noite, você tem um flashback. Porque a criança, né, ela já tá mais ou menos adolescente, você viu isso no próprio Dreamscape, né, na parte dos sonhos. Mas, quando você vai pra esse flashback, é já ela criança, talvez uns 2, 3 anos antes do que aconteceu. E ela vai começar a lembrar o que aconteceu de verdade. E aí, nessa primeira noite, não acontece muita coisa, é só ela lembrando que ela ia para o Teatro do Rato e do Gato, Rat and Cat Theater, que ali tem várias crianças, né, e elas iam, né, com seus pais para aproveitar os primeiros fliperamas, né, que seriam a máquina de pinball, né, essas máquinas muito mais antigas, e também, né, sair com a família, comer alguma coisa e ver um show, né, na verdade um show de atores, sabe, contando uma história e tudo mais. E aí quem levou ela lá foi o próprio pai dela, né, que a criança gosta muito, as outras crianças também. E o pai tá querendo que ela faça amigos, mas ela tá um pouco mais assustada
avançada que o normal. E aí então ela conversa com o rato, que é um dos atores, né, desse show. E o rato quer fazer uma brincadeira com ela de fazer esconde-esconde, sabe? Tipo, ó, vai se esconder que eu vou te achar. Muitas pessoas falaram assim, tá, então é por isso que o rato é do mal, porque ele tá brincando com uma criança só. Mas mais pra frente a gente vai ver que não é este o caso. Mas vamos que vamos por partes. Você brincando de esconde-esconde, depois que o rato te acha, você vai então para a segunda noite. Bom, já falando pra vocês outra coisa, tem muito detalhe, né, por aqui, por ali, eu tô tentando mais focar na história mesmo, porque ela é mais importante pra gente entender também o que tá acontecendo nesse universo. Então os outros detalhes e outros minigames, porque inclusive existe, se você achar os brinquedos e fazer certos minigames que você tem, né, na parte extra do menu, já falando pra vocês, você vai pra talvez achar um segredo do projeto do Emil Mako. E o projeto, acho que é o projeto... eu não vou lembrar agora o nome. Onia? Eu não vou lembrar. Peraí, eu vou pegar o nome aqui. Projeto Opia. Na verdade, era um teaser, né, do projeto do Emil Mako, que ele tava querendo fazer um jogo de terror. Mas o projeto nunca saiu, então eu vou nem mais entrar nesse detalhe. Vamos voltar pra história, principalmente na noite 2, que é onde você descobre mais alguns pedaços, né, do que tá rolando e o que tá acontecendo dos futuros, né, da parte do rato e do gato, né, e tudo que tá acontecendo com essa criança muito doida. E você acha um outro jornal que tá falando o seguinte: o jornal fala que existe uma nova tecnologia que o show do rato e do gato está usando, que é a tecnologia de fantoches, né, na verdade de marionetes eletrônicas. E elas seriam um pouco mais avançadas do que as outras marionetes daquela época. Então, ó, galera, dá uma olhada lá, que é algo de outro mundo, é algo muito doido que o pessoal inventou, tentando atrair mais pessoas pro show. Aí beleza, você vai de novo, passa toda a noite e aí vai de novo para o flashback. No flashback você agora não se encontra mais com o rato, mas sim com o gato. E acontece praticamente a mesma coisa. Um detalhezinho importante é que tem algumas crianças que elas têm algum certo medo daquele lugar. Talvez como se o lugar fosse assombrado, algumas crianças vão falar que queriam ir para outro lugar, mas os pais querem que elas vão ali, né? Porque tem muita gente comentando e muita gente curiosa sobre o que é. Mas o caso não é tanto esse. É mais importante o foco na menina. E a menina acaba brincando de esconde-esconde, só que dessa vez com o gato. O gato vai lá e acha ela meio que toma um susto, e aí isso meio que marca ela como se ela fosse, né, sendo assustada por esses bichos. Até então dá a entender que ela tem medo dos bichos, mas existe um porquê muito mais profundo e a gente vai chegar lá. Agora, indo para a noite 3, você vai de novo no Dreamscape e você percebe que, na verdade, o quarto da criança, né, tá começando a mudar. Ou seja, ela tá começando a se lembrar de mais coisas. Indo pro Dreamscape, finalmente vai aparecer o Shadow Cat, que se você ficar muito tempo na parte escura do mapa, você pode ser recebido, né, pro Shadow Cat. E tem vários Shadow Rats, né, vários ratos da sombra escondidos por aí, que você pode trombar em um deles, né, e eles vêm te matar. E aparece então mais uma parte de jornal, dessa vez falando como se fosse uma propaganda, falando, né, que, ó, eles fazem vários shows, o pessoal do Rat Cat, né, são realmente muito talentosos e que eles fazem 5 shows por semana, né, e é o lugar perfeito para as crianças. Agora, nessa noite, o gato vai poder aparecer também, né, durante os seus pesadelos, podendo, né, te matar e fazendo um outro esqueminha do rato, né, que ele aparece pelos cantos, você tem que iluminar ele e tudo mais, desviar o olhar, e você ainda tem que se livrar do rato. Então agora vem o rato e o gato, né, na noite pra te matar. Depois de passar da noite, você vai para mais um flashback e você vai brincar de novo com o rato. Basicamente isso. Só que o mais estranho é que a criança tá indo todos os dias e aparecem outras crianças ali conversando também, falando do lugar, e o rato até te reconhece: nossa, não é minha amiga, por aí vai, muito feliz de você estar aqui de novo, vamos brincar de esconde-esconde? Brinca de esconde-esconde, ela toma outro susto e vamos pra noite 4. E aí, na parte dos sonhos, ela vai lembrar de um outro jornal falando a respeito de um psicopata. Esse psicopata, ele é um filme, na verdade, que passou na época dela, né, já talvez aumentando mais ainda os medos do que ela tem de assassinos e por aí vai. E aí, ela, né, viu que esse cara, né, e tá todo mundo comentando que o filme é maravilhoso por conta da atuação do cara, que foi simplesmente maravilhosa. O mais importante de ir para esse mundo dos sonhos é que eu falei pra vocês, você encontra os brinquedos antigos, né, da criança, onde vão dar outras pistas pra você descobrir outros segredos e também com que ela se lembre, né, pra você ir conseguir chegar
no final verdadeiro. Então você tem que ir atrás dos brinquedos e também dos jornais, para você poder se lembrar de tudo. Passa mais uma noite, vamos para o flashback. Dois detalhes muito importantes que eu não posso deixar de esquecer, que eu tô olhando aqui meu roteiro e eu quase deixei passar. Primeiro nós estamos em 1961. Todo esse sonho, né, esse flashback se passa em 61. Alguns anos, né, antes da data fatídica de que é 64. Também, muito importante, você encontra o cara que é o ventríloco, né, o cara que cuida das marionetes, e ele toma conta, né, dessa parte dessa tecnologia. Ele fala, ó, você queria ver o Vini, mas o Vini tá descansando agora e tal, então não vai dar pra você ver ele, continua brincando por aí. Isso acontece na noite 3, eu esqueci de falar. Mas agora na noite 4, você brinca de novo com o gato, né, tá as crianças falando, né, que o lugar é meio estranho, o lugar é meio atacado, e aí você vai e o gato te acha no esconde-esconde e outro susto, bora pra mais uma parte do jogo. E aí, então, na quinta noite, na parte dos sonhos, que outra coisa muito importante que eu não falei, você tem que achar as fitas da parte de fliperama, que são os minigames do jogo, dá pra achar essa parte, né, dos sonhos também. E ali você encontra um outro jornal, e nesse jornal tá falando o seguinte: aconteceu, na verdade, um acidente e os especialistas, né, na parte médica estão falando que um dos atores, né, daquele lugar acabou morrendo asfixiado e o outro acabou morrendo depois de uma pancada muito forte na cabeça. Aí você começa a perceber as coisas, tipo, tá, eu tô entendendo, mas ainda não tô entendendo direito. E agora que vem a grande revelação, pessoas. Agora que vem o plot twist. Nesta quinta noite, depois de sobreviver, você volta de novo, né, pro flashback. E lá nesse flashback, você também vai brincar de esconde-esconde e você percebe que o rato é muito querido pelas crianças, né? O rato tá lá, pô, galera, vamos brincar de esconde-esconde todo mundo, por aí vai. Você percebe que é um ator bem, assim, divertido e legal. E aí, a criança, né, que você tá controlando, vai também sair brincando, sai correndo, né? E ela se esconde dentro da sala dos funcionários. E lá dentro da sala dos funcionários, acontece a cena atacada, que, né, deixaria qualquer criança traumatizada mesmo. O cara, né, o rato, o ator, né, que tá procurando as crianças, ele chega na sala dos funcionários porque ele viu uma criança entrando ali, e antes dele tentar achar onde tá a criança, o ator dos ventrílocos, né, o cara lá, o ventríloco que cuida, né, das marionetes, começa a tretar com o rato, falando, ô, mano, você tá bêbado de novo, cara, pensa nas crianças, pensa no nosso trabalho, o que você tá fazendo? Aí o rato fica meio louco, tipo, ah, mano, eu sou muito mais bom ator que você, cala a boca, tá ligado? Fica aí de boa na sua, você só cuida desses bonecos animatrônico teu aí, cara. Ô, você tá tirando. E aí acontece uma discussão, e nessa discussão, né, o cara, né, o ventríloco fala assim, mano, tira essa roupa aí, velho, você não vai se apresentar bêbado não, cara, pelo amor de Deus. Por conta disso, por conta, né, de uma briga que rola entre os dois, o ventríloco acaba empurrando o ator do rato, e o ator do rato bate a cabeça na mesa e morre. Aí, depois de um tempo, vem um ator que tá vestido de gato, ele chega na sala de novo, ele chega nessa sala e fala, mano, o que aconteceu aqui? Aí o ventríloco fala, cara, foi um acidente, eu não queria que isso acontecesse, mas aí o gato fala, cara, a gente tem que contar pra polícia, a gente tem que chamar a ambulância, e mesmo assim, o ventríloco, ele fala, mano, eu não vou aceitar isso, ele pega e mata também o ator que fez o gato. Nessa sala também, alguns arquivos que estão ali, antes de acontecer essa cena toda, revela o nome do gato, que é Candy. É Candy o gato, mas nunca é revelado o nome do rato, né? O nome do personagem do rato. Com isso, então, revela quem é o grande assassino de toda a série, que na verdade não é o rato, é a Puppet, é o cara da marionete. E aí, automaticamente, você volta pra sala do psicólogo, e o psicólogo conversa com você falando, agora você sabe que na verdade você não é a culpada, você não é pessoa por trás das coisas, da tragédia, você foi uma vítima, você não tinha o que fazer, você era uma criança, é complicado, você viu uma cena traumática, você não deve se sentir culpada pelo que aconteceu. Ela se sentia culpada porque ela foi se esconder ali dentro, se ela não tivesse entrado na sala dos funcionários, o rato não teria ido ali, e na verdade o psicólogo tratando a cabeça dela, falando, não foi sua culpa, quem fez a coisa errada foi o cara, você não tem que se sentir culpada por você ter se escondido ali, você foi só se esconder, sabe? E aí, talvez foi por isso que ela acabou, né, colocando uma culpa enorme dentro da cabeça dela. Agora, você revela o final verdadeiro do jogo. Por mais que ainda tenha a sexta noite e mais alguns detalhes pra falar, você consegue destrancar o laudo médico, falando, né, tudo que o psicólogo viu de toda essa situação, que ele está analisando. E é revelado o nome da criança, que é Mary, e muito possivelmente é Mary Schmidt. Você está jogando com a protagonista do primeiro Five Nights at
Candice, só que quando ela era criança. Faz todo sentido, muito provavelmente ela tinha uns 8 anos de idade, né, nessa época, e passou 25 anos, então ela teria mais ou menos uns 30 e poucos anos, aí ela teria condições de trabalhar em algum lugar e por aí vai. Bom, faria todo sentido. Agora eu vou dar uma lida, né, na nota médica que tem até no jogo, que é o final verdadeiro. A Mary, ela realmente melhorou. Ela finalmente está se lembrando do que aconteceu e exatamente do jeito que eu pensei. Mary, ela experimentou algo no mesmo dia do incidente. Os pesadelos dela estão, né, ligados a esse incidente de alguma forma. O subconsciente dela bloqueou algumas memórias da experiência, deixando, né, só o medo, que, sabe, só sobrou medo pra ela. Exceto que ela nunca imaginou, sabe, que ela viveria uma experiência tão perturbadora. A Mary testemunhou o incidente, né, de dentro do closet, né, de dentro do armário daquela mesma sala. Ela se lembra claramente agora. Ela realmente consegue descrever todo o layout da sala com todos os detalhes. Eu recomendo que a Mary continue, né, vindo aqui pelo menos uma vez por semana, até que ela esteja totalmente recuperada deste trauma. A senhora Sherwood, você poderia, por favor, marcar um encontro, né, com as autoridades pra mim? Tipo, mais cedo possível, as soon as possible. Eu preciso falar com eles, né, sobre a respeito desse caso, e eles precisam, né, ouvir os testemunhos da Mary e dizer, né, que ela é uma testemunha e falar o que ela considere, né, pra eles reabrirem o caso. Então agora vem algumas coisas de teorias antes da gente ir pra noite 6. O que aconteceu foi o seguinte: a criança, ela acabou vendo, né, tudo que rolou, e a mente dela bloqueou isso, né, por medo, por trauma, né, de ela ter se sentido culpada de ter levado o ator do rato até a sala dos funcionários. E aí isso causou um trauma muito grande dentro dela, e então acabou, sabe, deixando só o medo, e ela acabou virando, né, essa pessoa cheia de traumas, vendo, sabe, criaturas absurdas em tudo que é lugar. Principalmente sonhando, né, com os dois corpos mortos, né, os dois cadáveres, né, do que aconteceu, dessa coisa, né, uma criança testemunhou um negócio bizarro. E os jornais, eles vão falando o que aconteceu nos outros anos, porque se vocês verem, os jornais, na verdade, a ordem deles está de trás pra frente, porque na quinta noite, quando a gente encontra o primeiro jornal, é o que tá descrevendo o que aconteceu na quinta noite. Só que o da quarta noite, falando, né, a respeito de um ator que virou, sabe, psicopata, sabe, um cara que representou muito bem o psicopata, na verdade está falando do ator, que é o ventríloco, que é o cara da Puppet. E é por isso que ele também, né, se você perceber naquela salinha, tem um quadrinho que o cara pega e ele vai embora. Esse quadrinho é um diploma de ator. E quando você chega na sala, antes de se esconder no closet, e você clica nesse quadro, fala, né, que é um diploma de ator e por aí vai. E é o diploma do cara do ventríloco. E aí o ventríloco, então, ele conseguiu interpretar muito bem um psicopata, porque ele se tornou um. Ou na verdade ele já era um, né? Só esperou dar um gatilho para ele poder virar realmente um cara muito do mal. E aí, né, depois os outros jornais vão falando o que aconteceu, né, dos donos, né, que o teatro foi fechado, que o teatro, na verdade, foi reformulado. Foi fechado por um tempo, depois reformulado com uma atração de animatronics, né, que o ventríloco acabou tomando conta do lugar, colocando o rato e o gato como se fossem, né, agora controle dele. Ele fez a tecnologia dos animatronics no gato e no rato. E aí, eles agora agem conforme ele quer, junto com o Vini, que virou a estrela do show, e não mais o gato e o rato. Bizarro. Por conta desse cara, né, saber, né, dessas coisas, saber dessa tecnologia, acabou, né, ele tomando conta do show inteiro, fazendo esses animatronics. Então é o primeiro cara que construiu um animatronic, é o próprio assassino da série. Clichê, né? Porque nós vimos já em FNAF que tem a Afton Robotics, né, que tem um homem ruim, um homem roxo brabo que faz também. Coisa braba. Mas isso é o mais incrível de saber, que eu acho que o FNAF 3, deixa eu ver qual que é a data dele. Foi em outubro de 2016 que ele lançou as primeiras partes, né? Umas ideias e tudo mais. E então, não tinha nem Sister Location pra provar que tinha Afton Robotics e tal. Talvez ele tenha ter pego um pouco da ideia de FNAF, né? Mas o mais louco é o cara meio que deu uma previsão aí, sabe? O cara meio que acertou algumas coisas, né? Que os animatronics e tal eram controlados pelo psicopata. Muito louco. Uma fangame que já descreveu isso perto da época do Sister Location ainda. Mas, agora voltando para a história do jogo, ainda temos a sexta noite, que é a última noite. E lá, você vai logo de cara ver a Marionette. Porque agora a gente sabe que ela é do mal, que ela é a vilã, que é coisa ruim. E ali vai falar, ó, foi você que fez eu perder tudo. Nada vai ser mais como antes, porque virou um psicopata.
E aí, né, agora todo mundo sabe, porque a criança lembrou. E aí, o psicólogo fez a denúncia na polícia, né? A tal da senhora Sherwood, a secretária, falou, ó, liga pra polícia aí que eu vou falar o que essa criança que, né, tá falando a respeito do incidente. Como não teve testemunhas, muito provavelmente a polícia esqueceu o caso depois de muitos anos. Aí agora, né, com a testemunha certa, né, falando do caso e comprovando tudo, o tal psicopata foi preso. E aí ele vem pra te assustar mais uma vez. É por isso que a sexta-noite é do Puppet, porque agora, né, a cabeça dela tá tentando, né, falar, agora ele é seu inimigo. Ele é o que tava por trás de tudo. Ele é o cara do mal. E é ele que vai vir, né, nos seus pesadelos. É uma noite difícil, mas dá pra passar, né, dá pra passar tranquilamente. Não tão tranquilamente, mas, né, dá pra passar de boa. E voltamos, então, para mais um flashback. Agora, a criança saindo do prédio. E o pai dela procurando, olha, minha filha ainda tá no prédio, por aí vai, ajuda minha filha. E aí, finalmente, né, a criança sai do prédio e temos mais um laudo médico, né, entregue, né, nas nossas mãos. Depois, né, da criança ter visto o assassinato e tudo mais, aí a gente recebe mais um laudo médico do psicólogo. E agora é mais um ano, né, depois de tudo que aconteceu. E agora eu acho que é o fim mesmo. Eu acredito que a Mary finalmente está começando a ver o fim da sua recuperação. Já faz mais de meio ano desde que ela se lembrou das coisas que aconteceu com ela. E toda vez que eu encontro com ela, ela parecia muito mais cheia de energia e feliz. Ela não tem mais pesadelos e agora ela não tem mais medo do rato e do gato. Ela até começou a desenhar eles de novo e ela não tem mais medo, né, de mostrar a sua criatividade. Eu acho que na próxima sessão vai ser a última. Eu estou feliz de dizer que ela não vai mais precisar dos meus conselhos. Então, acredito que o que aconteceu, né, em todo Five Nights at Candy's é que uma criança acabou vendo um assassinato e o cara acabou virando realmente um psicopata. Ele já tinha várias experiências criando robôs e criando, né, coisas mecânicas por aí, né, principalmente esses animatronics. Depois de muito tempo, a criança ficou traumatizada pelo que ela viu e aí o pai dela botou no psicólogo pra ela ver se melhora, né, se recupera, e ela acabou se lembrando de tudo. E aí o psicólogo liga pra polícia e aí a polícia prende o psicopata, mas isso depois de muitos anos do que aconteceu. Então, o cara acabou virando um ator, ele acabou ganhando uma grana, ele acabou tendo certo reconhecimento, porque isso tem até nos jornais que ele virou famoso e tudo mais. Ele pode ter virado o dono do lugar e acabou, né, colocando o rato e o gato como dois animatronics. É por isso que, entre aspas, os atores, né, mortos dentro das roupas acabaram virando animatronics. Não se sabe dizer se o cara usou os corpos, né, dos atores mortos pra virar animatronic também, mas as roupas, sim, as roupas foram usadas pra animatronics. E aí depois a criança, né, depois de lembrar, o cara é preso e aí ela começa a se recuperar e tudo mais, mesmo tendo o pesadelo, né, do cara um pouco mais pra frente, mas depois de quase meio ano, mais de meio ano, ela acaba se recuperando totalmente. E aí depois o que aconteceu? Os donos, né, acabaram, né, melhor dizendo, o cara acabou sendo preso e aí outras pessoas acabaram comprando a Candy's Burger. E aí muito provavelmente o cara, né, o tal do Puppet, né, acabou talvez escapando e saindo, porque isso é falado no FNAC 1, porque se a Puppet tá lá na fábrica, né, é que tem alguma coisa, né, ainda ligando os assassinatos, principalmente porque temos as gravações de 64, porque fala, né, que se é o meu problema, né, é o seu problema, se foi o meu erro, se é um erro, foi o meu erro. E falando, né, essa cena da parte do problema, que agora faz todo sentido, que muito provavelmente o psicopata saiu da prisão e acabou, né, usando, né, esse departamento de robôs dos prováveis donos da nova Candy's para fazer ali os seus experimentos também, né, esconder os corpos que agora ele quis matar. E aí, por isso que os animatrônicos ganham vida e ficam totalmente instáveis, né, com as pessoas que ele tá matando dentro das roupas. Também caso do porquê que ele quer matar a criança, porque foi uma criança que dedou, né, o tal do ventríloco, né, para as autoridades. E aí, depois de muito tempo, Five Nights at Candy's, né, depois de tudo ter falhado e por aí vai, né, depois de tudo ter falido, né, depois de tantos anos, depois de tanta treta, depois de tanta coisa envolvendo, ninguém sabia o que estava acontecendo. Provavelmente o psicopata continuou fazendo as coisas, mas, né, a fábrica acabou ficando muito mais velha e as coisas foram praticamente jogadas fora, que é o que aconteceu no FNAC 2, e aí depois tudo pega fogo e tudo o que aconteceu, né, da criação de Five Nights at Candy's acabou virando cinzas. E você joga o primeiro jogo com a Mary Schmidt, só que mais velha, depois o FNAC 2 é com a filha dela, e depois, ou uma parente, né, próxima, e o terceiro jogo é com a Mary Schmidt criança. E depois, finalmente, podemos falar de Five Nights at Candy's
4. Pessoas, vocês viram, falei de toda a história. Acredito que temos todos os detalhes possíveis e imagináveis agora explicados. O vídeo deve ter ficado enorme, desculpa, editor. Mas, pessoas, se vocês quiserem, nós podemos trazer a história de Five Nights at Freddy's 4, ou pelo menos a teoria do que eu acredito que vai ser. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoas. Qualquer coisa também, se faltou algum detalhe ou tá ainda alguma coisa incompleta, eu complemento na teoria do FNAC 4, beleza? Muito obrigado, pessoas, por terem assistido. Já deixa o gostei no vídeo e se inscreva no canal para mais vídeos, né? E mais coisas loucas aqui no canal. São 2 vídeos novos todos os dias, um ao meio-dia e outro às 6 da tarde. Muito obrigado, pessoas, por tudo sempre. Eu me despeço de vocês e até a próxima.